Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. E se eu dissesse a vocês que ser filho de um mafioso não é só glamour? É uma sentença vitalícia de perseguições, disputas e paranoias. Eles nasceram em berço de ouro, banhados em dinheiro sujo, mas nenhum deles saiu ileso. Alguns tentaram fugir, outros se afundaram ainda mais. Teve quem virou autor de livros, político, empresário, e teve quem terminou embaixo da terra com apenas poucos anos de idade. No vídeo de hoje, você vai conhecer os herdeiros do submundo. Cada um deles carrega um sobrenome pesado e um destino ainda mais sombrio. Então, já deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e se esse vídeo te impressionar, clica no botão Hyper para fortalecer o canal. Agora, se preparem, porque essa história não é só sobre o submundo, é sobre legado, lealdade e karma. Bora pro vídeo. John Gotti Jr., o príncipe da máfia que quis mudar de vida. John Gotti, esse nome ainda ecoa no submundo como um trovão. Décadas após sua prisão, e mesmo depois de sua queda, John Gotti continua sendo o rosto mais lembrado da máfia estadunidense. E ninguém sente mais o peso desse legado do que seu próprio filho, John Gotti Jr. Nascido no Dia dos Namorados de 1964, no Queens, em Nova York, Gotti Jr. mal teve tempo de conviver com o pai durante a infância. E o motivo? Quando ele tinha apenas 5 anos, seu pai já estava cumprindo uma pena de 3 anos na Pensilvânia por envolvimento com cargas roubadas. Coisas que, infelizmente, eram comuns para pais ligados ao submundo. Mesmo com tantas idas à prisão e episódios sinistros, Gotti Jr. idolatrava o pai. Sabia que as ruas vinham em primeiro lugar para ele. E aceitava isso. Em suas próprias palavras, não havia nada naquela vida que eu não gostasse. O código, as regras. As ruas eram sua primeira paixão. A família vinha depois. E por ação, não estamos falando de cenas de filmes. Estamos falando de atos reais. Um exemplo disso foi o caso de John Favara. Favara era apenas um trabalhador comum, gerente de um galpão no Queens. Em 1980, ele atropelou acidentalmente Frank Gotti, irmão mais novo de Junior, que tinha apenas 12 anos e andava de bicicleta. A queda foi considerada acidental pelas autoridades. Mas dentro da casa dos Gotti, isso não fazia diferença. John Gotti pai, conhecido por manter sempre uma postura firme, chorava em silêncio dentro de casa. Victoria Gotti, mãe de Frank, ficou devastada. Em um momento de dor extrema, teria agredido Favara com um taco de beisebol quando ele tentou se desculpar. Pouco tempo depois, Favara desapareceu misteriosamente. Testemunhas afirmaram que ele foi cercado por homens perto do trabalho, colocado à força dentro de uma van, e nunca mais foi visto. Anos mais tarde, Gotti Jr. confirmou o que muitos já desconfiavam. Seu pai havia mandado eliminar Favara, e naquele momento, qualquer ilusão que ainda restava sobre o glamour da vida mafiosa se desfez. Mas nessa altura, Gotti Jr. já era adulto e estava pronto para seguir os passos do pai. Em 1985, ele assumiu oficialmente seu lugar dentro da organização familiar. Mas a calmaria não durou muito. Em 1992, John Gotti pai foi finalmente condenado por diversos crimes, incluindo extorsão e quedas, graças ao depoimento de Sammy Gravano, um mafioso que virou delator. Gotti foi condenado à prisão perpétua e Junior assumiu o comando durante os anos 90. Mas o cerco se fechava. Em 1998, Gotti Jr. foi acusado de vários delitos: agiotagem, apostas ilegais, extorsão. A lista era longa. Para evitar uma pena ainda maior, aceitou um acordo e passou quase 7 anos atrás das grades. Antes de ir para a prisão, teve uma última conversa sincera com o pai. Gotti pai tentou convencê-lo a continuar na vida, manter-se fiel à família. Mas quando Júnior disse que estava fora, ouviu do pai: "Você é dono do seu destino, mas não pense que o governo vai te deixar em paz. Eles nunca vão parar." E ele tinha razão.
Mesmo depois de cumprir a pena, o governo continuou tentando derrubá-lo. Entre 2002 e 2009, Gotti Jr. foi processado diversas vezes, incluindo uma acusação bizarra de um suposto plano para atacar um apresentador de rádio que falava mal de seu pai. Mas nada foi provado. Após 4 julgamentos anulados, o governo desistiu. E Gotti Jr. saiu livre. Hoje, ele afirma estar completamente fora desse mundo. Seu foco agora é ser marido de Kimberly e pai de 6 filhos. De herdeiro da máfia a homem de família. Uma virada de roteiro que ninguém esperava. E a seguir, vamos conhecer mais um filho que teve que lidar com o peso de um sobrenome sinistro. Giovanni Riina, o herdeiro que escolheu o caminho da escuridão. Em 21 de fevereiro de 1976, nascia Giovanni Riina, o segundo filho de Salvatore Toto Riina, o temido chefão da máfia siciliana Cosa Nostra. Desde o berço, Giovanni foi cercado por uma realidade onde o submundo organizado era o normal, não a exceção. E diferente de outros herdeiros que tentaram se afastar desse mundo, Giovanni seguiu fielmente os passos do pai. Aos 25 anos, Giovanni foi condenado por envolvimento direto em 4 quedas, recebendo pena de prisão perpétua. No tribunal, ele ouviu a sentença em silêncio, trancado dentro de uma cela cercada por grades, trocando apenas algumas palavras com seu advogado. Desde jovem, Giovanni já estava profundamente inserido nas atividades da máfia. Em 1996, com apenas 20 anos, foi preso em Corleone por ligações com a organização mafiosa e por envolvimento em uma série de eliminações cometidas no ano anterior. Salvatore Riina, seu pai, era conhecido por decisões frias e impiedosas. Um dos atos mais insanos atribuídos a ele foi o rapto e execução de Giuseppe Di Matteo, um garoto de apenas 12 anos. O motivo? O pai do menino havia concordado em colaborar com as autoridades, fornecendo informações sobre a queda do juiz Giovanni Falcone. Para calar o pai, mafiosos disfarçados de policiais prometeram levar Giuseppe para visitar o pai na prisão. A ideia inicial não era tirá-lo do caminho, mas sim usá-lo como uma peça de chantagem. Giuseppe foi dado de baixa, eliminando qualquer possibilidade de sepultamento digno para sua família. O responsável direto por esse ato foi Giovanni Brusca, um dos principais sicários de confiança de Riina. Brusca foi capturado em maio de 1996. A prisão de Salvatore e de seu filho Giovanni causou um verdadeiro abalo dentro da máfia. Ficou claro que nem mesmo os chefes mais temidos estavam imunes à queda. E embora isso não tenha acabado com a máfia, fez com que muitos integrantes passassem a repensar suas estratégias. A abordagem agressiva e barulhenta de Salvatore e Giovanni deu lugar a um estilo mais discreto, voltado para os negócios e menos visível aos olhos da lei. Mesmo preso, Giovanni Riina não se desligou completamente da organização. Relatos indicam que, durante anos, tentou continuar influenciando a máfia de dentro da cadeia, usando cartas codificadas e mantendo contato através da família. Mas, com o tempo, o domínio dos antigos líderes foi enfraquecendo. Enquanto Giovanni seguiu fielmente o caminho do pai e acabou atrás das grades para o resto da vida, seu irmão mais novo, Giuseppe Riina, optou por um rumo bem diferente. Giuseppe Salvatore Riina, o filho livre de Toto Riina. Giuseppe Salvatore Riina nasceu em 1977, apenas um ano após seu irmão mais velho, Giovanni. Ele cresceu no auge do império construído por seu pai, Salvatore Toto Riina, o mais temido líder da Cosa Nostra. Naqueles anos, a família vivia com conforto, protegida pela influência e pelo medo que o sobrenome Riina impunha na Sicília. Mas tudo começou a mudar quando Giuseppe ainda era adolescente. Em 1993, seu pai foi finalmente capturado, encerrando décadas como o homem mais procurado da Itália. Durante um tempo, parecia que Giuseppe talvez seguisse um caminho diferente do da família. No início dos anos 2000, tentou manter um perfil discreto. Mas quando você carrega o nome Riina, o anonimato simplesmente não existe. Em 2002, aos 25 anos, Giuseppe foi preso por associação à máfia. Cumpriu uma pena relativamente curta e foi libertado em 2011. E foi aí que as coisas tomaram um rumo inesperado.
Pouco tempo após sair da prisão, em 2012, Giuseppe surpreendeu o país ao lançar um livro, A Vida em Família dos Riina, a história de um pai. A obra parecia mais um memorial afetuoso do que um relato crítico, apresentando Toto Riina como um pai amoroso, mal compreendido pela sociedade. A reação foi imediata. Políticos, jornalistas e especialistas no combate à máfia organizada ficaram indignados. Muitos viram o livro como uma tentativa sutil de reabilitar a imagem do pai, suavizando os atos causados pela máfia através de memórias nostálgicas e marketing emocional. Mas Giuseppe não parou por aí. Em 2014, ele decidiu se lançar na política, tentando uma vaga no Conselho Municipal de Corleone, sua cidade natal. A candidatura causou um escândalo nacional. Para muitos, permitir que um Riina disputasse um cargo público era como abrir as portas para a volta simbólica da máfia à vida institucional da Itália. Diante da pressão pública e política, Giuseppe acabou desistindo da campanha, mas o estrago já estava feito. Sua tentativa de entrar na política foi vista como um sinal claro de que a influência da máfia ainda pairava sobre certas regiões da Sicília. Embora não tenha sido flagrado cometendo novos delitos, Giuseppe nunca deixou de ser vigiado. As autoridades italianas seguem cada passo seu: entrevistas, aparições públicas, lançamentos de livros, em busca de qualquer indício de mensagens codificadas ou tentativas de reviver a antiga estrutura da máfia. Desde então, ele adotou um estilo de vida mais reservado. Com a morte de seu pai em 2017, que faleceu na prisão, e o irmão Giovanni cumprindo prisão perpétua, Giuseppe é o único dos filhos de Riina que ainda está em liberdade. No entanto, continua sob constante observação, principalmente em sua terra natal, onde o sobrenome Riina ainda carrega um peso silencioso. E por mais que tente se desvincular oficialmente do passado, o seu nome continua a levantar suspeitas e lembranças sombrias de uma era que muitos preferem esquecer. Nicodemo Scarfo Jr., o príncipe herdeiro que nunca foi rei. Crescer como filho de um dos chefes mais temidos da máfia estadunidense não é exatamente uma receita para uma infância comum. Nicodemo Scarfo Jr., herdeiro de Nicodemo Scarfo, também chamado de Little Nicky, o chefão explosivo da máfia da Filadélfia. Mas ao contrário do pai, a tentativa de Junior em manter o legado da família foi desastrosa e quase fatal. Little Nicky não era do tipo que operava nos bastidores. Ele era agressivo, imprevisível e letal por qualquer motivo. Enquanto outros chefes prezavam pela discrição, ele liderava com animalidade e paranoia. Uma simples encarada errada podia ser suficiente para garantir que você terminasse no fundo do rio. Só que seu filho não tinha o mesmo impacto. Scarfo Jr. herdou o sobrenome e os inimigos, mas não a presença intimidadora. E no submundo, isso é praticamente uma sentença de fim. Quando seu pai foi preso no final dos anos 80, a máfia da Filadélfia virou um campo de batalha. Grupos começaram a se enfrentar, cada um querendo dominar o vácuo de poder deixado por Scarfo pai. Foi nesse caos que começaram os rumores. Scarfo Jr. estaria tentando assumir o trono do pai, mas muita gente viu isso como a chance perfeita de acertar velhas contas. Em outubro de 1989, durante um almoço no restaurante Ribet, no Brooklyn, ele foi emboscado. Um sicário se aproximou e disparou 8 balas, mas, inacreditavelmente, ele sobreviveu. Mesmo baleado, Scarfo Jr. seguiu o velho código. Não disse uma palavra, não cooperou, não apontou culpados. A partir daí, ele tomou uma decisão estratégica. Saiu do foco da máfia da Filadélfia e se associou à família Lucchese de Nova York, provavelmente em busca de proteção e de um recomeço. Foi uma jogada ousada. Mas em vez de continuar com extorsões e tiroteios, Scarfo Jr. decidiu inovar, no colarinho branco. Nos anos 2000, ao lado de seu parceiro Salvatore Pelullo, ele liderou um dos esquemas mafiosos mais audaciosos do século. Os dois se infiltraram em uma empresa de hipotecas no Texas, a First Plus Financial. Nomearam parentes e capangas em cargos de confiança, se disfarçaram como consultores e começaram a sugar a empresa por dentro. Mais de 12 milhões de dólares desapareceram em contratos falsos, negócios fantasmas e roubo direto. Scarfo Jr. foi às compras,
mansões, carros de luxo, contas em paraísos fiscais. E quem ameaçava atrapalhar o esquema recebia aquele velho aviso mafioso. Telefone descartável, mensagens cifradas, intimidações. Mas o FBI estava atento. Em 2011, a operação caiu. Scarfo Jr. e o restante do grupo foram presos. Após um julgamento longo e caótico, veio a condenação. Em 2014, Scarfo Jr. foi sentenciado a 30 anos de prisão por fraude e associação criminosa. Desde então, ele desapareceu do radar. Nenhum retorno espetaculoso, nenhuma tentativa pública de reviver o legado da família. Talvez ele tenha finalmente entendido: nem todo império vale a pena ser reconstruído. Raymond Patriarca Jr., o príncipe da máfia que não foi feito para o trono. Assim como os outros filhos da máfia dessa lista, Raymond Patriarca Jr. nasceu direto no coração do submundo. Seu pai, ninguém menos que Raymond Patriarca Pai, o temido e implacável chefe da máfia da Nova Inglaterra, um homem que comandava com punho de ferro e não hesitava em resolver problemas com balas. Sob sua liderança, a família patriarca acumulou poder, dinheiro e medo. Mas como quase toda dinastia mafiosa, o que vem depois geralmente não é tão forte. Júnior cresceu num mundo onde o respeito já vinha pelo sobrenome. Não precisou conquistar nada no muque. Ele foi criado cercado por conforto, protegido pela reputação do pai. E como vimos tantas vezes na história da máfia, isso pode ser o começo do fim. Quando o patriarca pai caiu, Júnior assumiu o comando. Foi apoiado pela comissão da máfia, a cúpula que governava os negócios da Cosa Nostra, e até pela poderosa família Gambino de Nova York. Mas uma coisa ficou clara rapidamente: ele não era o pai dele. Faltava pulso firme, faltava presença, faltava medo. E isso abriu espaço para o caos interno. Dentro da própria família, o subchefe Gennaro Angiulo começou a desafiar sua liderança. E o mais surreal, fez isso enquanto ainda estava preso. Angiulo não só ignorava a autoridade de Júnior, como também tentava tomar o controle da organização de dentro da cadeia. Um sinal claro de que o respeito já tinha ido pelo ralo. Mesmo assim, Júnior não caiu. Não foi executado, como muitos pensavam. Parte disso foi graças a aliados leais, que seguraram as pontas e mantiveram a estrutura de pé quando tudo ameaçava cair. Mas o tempo e o peso da vigilância começaram a cobrar o preço. Durante sua liderança, a família patriarca foi ligada a uma série de delitos: extorsão, contrabando, jogos ilegais, agiotagem, tudo que uma máfia tradicional conhece bem. Em 1990, Raymond Jr. foi finalmente preso, junto com o então subchefe Nicolas Bianco. 2 anos depois, veio a sentença: 8 anos atrás das grades. Foi o suficiente para ele repensar tudo. Depois de cumprir sua pena, Raymond Patriarca Jr. se afastou oficialmente da vida mafiosa. Nada de planos de retorno, nada de reorganizar o clã. Em vez disso, decidiu investir em imóveis e negócios mais legais. Hoje, vive discretamente em Rhode Island, onde tudo começou, longe dos holofotes e das sombras pesadas do pai. Joseph Bonanno Jr., o filho que tentou fugir do legado da máfia, mas não conseguiu. Joseph Bonanno Jr. nasceu com um dos sobrenomes mais pesados da história da máfia organizada. Filho caçula de Joseph Bonanno, o lendário chefão que ajudou a moldar a máfia de Nova York e foi um dos fundadores da comissão da Cosa Nostra, Joseph Jr. veio ao mundo cercado por poder, medo e códigos de silêncio. Mas ao contrário do que todos esperavam, ele não queria saber dessa vida. Enquanto seu irmão mais velho, Bill Bonanno, mergulhou de cabeça no negócio da família, Joseph Jr. escolheu um caminho completamente diferente. Foi estudar zootecnia na Universidade do Arizona, longe da fumaça dos charutos, dos ternos escuros e das execuções silenciosas. Ele queria tranquilidade, natureza, uma vida normal. E por um tempo, até conseguiu. Após se formar, casou-se e foi viver em uma fazenda na Califórnia, cuidando de gado ao lado da esposa. Uma rotina que nada lembrava o império sombrio do pai em Nova York. Mas o sobrenome Bonanno pesa, e o passado sempre cobra a fatura.
Nos anos 1980, Joseph Jr. e sua esposa foram presos por vender coca para agentes infiltrados. O escândalo caiu como uma bomba. Não bastasse isso, logo depois, ele se viu envolvido em um esquema de fraude, vendendo pôsteres históricos falsificados como se fossem autênticos. Era o fim do sonho rural. Mesmo sem ter seguido os passos insanos do pai, Joseph Jr. acabou fazendo parte da mesma realidade: máfia, prisão e manchetes negativas. Enquanto Joseph Bonanno, pai, construiu um império baseado na lealdade e no medo, seu filho mais novo tentou seguir por uma estrada paralela. Mas o mundo à sua volta continuava o mesmo. O peso do nome Bonanno é como uma âncora. Não importa o quão longe você tente nadar, ele sempre puxa de volta. Alejandro Coronel, o herdeiro que caiu antes de virar capo. Ser filho de um chefão de Sinaloa não é privilégio, é uma sentença. Poucos entenderam isso tão cedo quanto Alejandro Coronel. Filho de Ignácio Nacho Coronel Villarreal, um dos maiores nomes de Sinaloa e mestre absoluto do contrabando de cristais, Alejandro nasceu envolto em poder, mas também em risco. E diferente da maioria dos filhos de capos, que só entram para o negócio na fase adulta, Alejandro foi lançado ao campo de batalha antes mesmo de terminar a adolescência. Com apenas 16 anos, ele já participava das operações. Era visto como promessa, mas também como moeda de troca. E foi exatamente por causa do seu sobrenome que tudo desabou. Em abril de 2010, a disputa entre Sinaloa e os Beltrán Leiva estava em chamas. Os dois grupos, que um dia foram aliados, agora disputavam território com ferocidade. E os Beltrán Leiva sabiam exatamente onde atacar Nacho Coronel. Alejandro foi raptado. Ele não era um comandante, nem um grande capo, mas carregava o sobrenome de um dos homens mais poderosos do México. Dias depois, e ele foi dado de baixa. Nacho Coronel respondeu como um verdadeiro senhor da guerra, com uma caçada implacável. Os responsáveis foram eliminados, um por um, mas o destino Alejandro já havia sido selado. Meses depois, Nacho também seria eliminado. Em julho de 2010, durante uma operação do exército mexicano, a cabeça do Império de Cristal rolava, e com ela terminava o sonho de dinastia. Alejandro Coronel nunca teve a chance de provar se era digno do nome que carregava. Sua história foi interrompida antes do primeiro grande capítulo. Michael Corleone Blanco, o filho da viúva negra. Michael Corleone Blanco nasceu cercado por luxo e medo. Filho de Griselda Blanco, a temida viúva negra e uma das figuras mais influentes da história do contrabando. Desde criança, Michael via a mãe controlar um império bilionário, marcado por eliminações e negócios fechados com pólvora. Mas o que poucos sabiam era que, por trás dos portões de mansões em Miami e Medellín, o pequeno Blanco era preparado para assumir os negócios da família. Com a prisão de Griselda nos anos 2000, Michael assumiu funções importantes. Administrava as finanças, cuidava do fluxo de dinheiro e mantinha as engrenagens da organização girando. Mesmo sem estar na linha de frente, ele era peça-chave. Mas então veio 2012. Griselda Blanco foi dada de baixa em frente a um açougue, com 2 balas certeiras, ironicamente, o mesmo método que usava para despachar seus inimigos. Com a queda da mãe, Michael se viu diante de uma encruzilhada: seguir seus passos e acabar como ela, ou quebrar o ciclo. E ele escolheu a segunda opção. Michael abandonou o submundo e fundou a Pure Blanco, uma marca de roupas que carrega as marcas de seu passado, mas olha para o futuro. O nome é uma referência direta à família, ao legado, mas com uma nova proposta: contar a história sem repetir os erros. A marca virou símbolo. Entre rappers, colecionadores e curiosos, a Pure Blanco ganhou notoriedade. E Michael passou a usar sua história como alerta e como marketing. Hoje, ele ainda chama a atenção, mas pela primeira vez, não é por causa dos conflitos, é porque sobreviveu e escolheu parar. E isso, no submundo, é raridade. Juan Pablo, o filho do maior capo do mundo que escolheu a paz. Ser filho do patrão de Medellín nunca foi uma escolha. Juan Pablo cresceu cercado por tudo que o dinheiro podia comprar: mansões, carros de luxo, zoológicos particulares
mas também viveu cercado por medo, conflitos e paranoia. Enquanto o mundo via Pablo como o rei do submundo, Juan o via como pai, um pai amoroso, mas também um homem constantemente em guerra com o mundo. Em 1993, o império do patrão desabou. Ele foi dado de baixa em Medellín após anos sendo o capo mais procurado do planeta. A queda de seu pai transformou Juan, sua mãe e sua irmã em alvos. Fugiram da Colômbia às pressas, foram rejeitados por vários países e só conseguiram refúgio na Argentina, onde assumiram novas identidades. Mas escapar do passado não é simples. Por onde andava, sussurros o perseguiam. Muitos queriam saber, ele seguiria os passos do pai? A resposta veio com atitude. Juan escreveu o livro Pablo, Meu Pai, onde expôs o lado humano e feroz do capo mais famoso da história. Foi além, se reuniu com filhos e parentes de alvos de Medellín e pediu perdão. Um gesto raro, corajoso e real. Mas mesmo longe do submundo, as polêmicas não cessaram. Em 2018, ele foi acusado na Argentina por lavagem de dinheiro ao lado de um conhecido narcotraficante local. Sebastián negou todas as acusações e declarou que sua vida é dedicada à paz. Hoje, ele continua vivendo na Argentina, dá palestras, escreve, constrói casas e luta diariamente para provar que o sangue que corre em suas veias não define quem ele é. Juan Pablo é a prova viva de que é possível nascer nas trevas e ainda assim escolher a luz. Salve família! Cada nome que você ouviu hoje carrega mais do que uma herança de poder. Carrega o peso de um sobrenome que o mundo inteiro aprendeu a temer. Alguns tentaram mudar de vida, outros mergulharam de cabeça no mesmo destino sombrio. Mas uma coisa é certa, nascer filho de um chefão não garante proteção, só garante cicatrizes. E se você curte esse tipo de conteúdo, histórias reais, impactantes e cheias de tensão, então já se inscreve no canal agora mesmo e clica no botão Hyper para fortalecer o canal. Tem muito mais vindo por aí. Ah, e se você quer ir ainda mais fundo nesse universo, considere se tornar membro do canal. Além de apoiar nosso trabalho, você ganha acesso antecipado a vídeos exclusivos, bastidores e roteiros completos. A máfia nunca dorme. E aqui, as histórias também não param. Até a próxima. Sejam todos muito bem-vindos à loja do canal. Vocês amam séries e filmes que marcaram suas vidas? Agora é hora de levar seus ícones favoritos para onde você for. Na loja do canal, temos as melhores capas personalizadas para celulares, com designs exclusivos dos maiores sucessos do cinema e das séries. Quer o clássico terno preto de um mafioso icônico? A imagem que te marcou no filme? Ou o rosto marcante daquele personagem inesquecível? Aqui você encontra tudo isso e muito mais. Capas feitas com qualidade premium, alta definição de imagem e materiais resistentes para proteger seu celular com muito estilo. Entregamos em todo o Brasil, com frete rápido e pagamento fácil, porque seu celular merece ser único, assim como você. Acesse agora mesmo e conheça todos os nossos modelos. O site está nos comentários fixados. Aqui deixamos seu celular com a cara das suas histórias favoritas. Transforme sua paixão em proteção.